Deus tem promessas para a nossa vida. Você sabe quais são essas promessas? Sabe, para a realização de cada uma dessas promessas tem um tempo? Vamos falar sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre uma alegria podermos percorrer este caminho com a palavra de Deus todos os dias. Estamos aqui falando sobre a vida do rei Davi e é lógico, a liturgia não contempla todos os versículos. Então dá um salto para o outro, então a gente precisa contextualizar. Então vale a pena você pegar a palavra de Deus aí na tua casa, poder aprofundar e pegar justamente esses trechos da qual não está na liturgia, mas se tornam também muito bonitos e importantes. Bom, da última palavra, a palavra de hoje, acontece algo. Nós temos ali a morte do rei e também rei Saul e também do seu filho. Acontece que o seu sucessor direto também falece na guerra. Temos ali o choro, Davi que chora por um amigo, afinal de contas ele teve todo um cuidado, todo um amor para com Davi. E aí depois Davi é proclamado rei. Porém, há um outro descendente, que depois um dos chefes, dos generais ali do exército de Saul, resolve apoiar, chama Abner. Abner resolve apoiar um dos filhos e tenta deixar o reinado sobre ele e, sem dúvida, ali exercer o seu poder indiretamente. Abner faz isso. Então o que acontece? Temos 12 tribos, 11 tribos se aderem a este rei, filho de Saul. Somente a tribo de Judá permanece com o rei Davi, mas era sem dúvida uma das tribos mais expressivas, mais importantes. Eles vão então e se deslocam para Hebrom, que é uma cidade importante do reino de Judá. E ali começa uma certa divisão entre os filhos de Israel, os conflitos vão acontecendo entre aqueles que apoiam o rei, descendente de Saul, e Davi como esse descendente sobretudo desse contexto da qual o próprio Samuel havia ungido. Enfim, começa os conflitos, tenta se evitar ao máximo, mas eu quero que você entenda que Davi ele estava na sua juventude. Isso significa que grandes ímpetos, era normal na juventude, grandes desejos, o desejo do poder. E aí você vai percebendo o seguinte, ele poderia ter ido contra Saul desde o começo, porque ele já tinha recebido a unção como rei através do profeta Samuel, mas não fez, ele esperou o tempo. E agora o que nós vamos ver? A mesma coisa. Davi vai esperando os tempos. Eu quero começar essa leitura sobre esse contexto. Naqueles dias, está lá em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, depois do versículo 10, diz assim: Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigia os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. O que está acontecendo aqui? Abner acaba morrendo, assassinado por vingança. Um dos generais do exército de Davi vingou a morte de seu irmão. Abner havia matado o irmão dele, então, por vingança, acaba provocando esta morte. Assim, começa a se desfazer o reinado das outras 11 tribos, já estava em decadência, enquanto o reinado de Davi só tinha uma ascensão. Então, temos aqui que esses homens agora vão procurar Davi e vão coroá-lo rei de todo Israel. E assim, nós vamos passar a ter a unidade das tribos de Israel sobre o reinado de Davi. Então, uma coisa expressiva. Enfim, é como que agora chegou o tempo da promessa. Por isso que ele vai dizendo: aqui estamos e somos teus ossos e tua carne. E eles vão lembrar a profecia que havia sobre Davi. Vieram, pois, todos os anciões de Israel até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar,
e reinou 40 anos. 7 anos e 6 meses sobre Judá, em Hebrom, quando ele ficou sozinho, e 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Assim, nós temos esta característica. Começamos aqui, e aqui há datas muito simbólicas, né? 30 anos, se coloca aqui também 30 anos depois, é o ministério, né? A partir de 30 anos, Jesus teria começado o seu ministério, começado, vamos dizer assim, a falar do reino. Então nós temos aqui com 30 anos, Davi, ele começa a reinar. Temos aqui o número 7, ele fica 7 anos, né? 7 é o número de perfeição, 7 anos reinando sozinho em Judá. E depois nós temos 33 anos, que é justamente toda a idade de Cristo, vamos dizer assim, que ele vai reinar sobre todo Israel, né? Agora junto a Judá. E ali ele parte, né, diz a palavra. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Por isso queriam dizer que Davi não conseguiria entrar lá. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi ia crescendo em poder e o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Ou seja, nós temos aqui a realização agora de uma promessa. Por que Davi não marchou antes contra Jerusalém? Por que ele não marchou antes em algumas direções? Porque ele esperou. Ele foi a Hebrom justamente através de uma escuta do Senhor que o pedia para ir para lá. Ele começa a fazer o seu caminho baseado na escuta, ou seja, daquilo que o Senhor iria lhe conduzindo, seja através dos momentos que ele vivia, mas também através de profetas. O que nós temos? Temos um homem que espera a realização das promessas. Ele não age segundo o ímpeto dele, ou seja, segundo os desejos dele, ainda mais sendo novo, poderia ter feito tantas coisas. Não, ele espera. E ele esperou 7 anos, esse tempo de perfeição. Isso nos faz dizer assim, não é assim, no sentido somente 7 anos ou sei lá, muitos anos. É o sentido de tempo perfeito. Nós temos que esperar, às vezes, 1 mês, 1 semana, 3 anos, 5 anos, 10 anos. É o tempo em Deus. Isso é muito diferente. É quando Deus, então, começa a fazer com que as coisas se tornem claras. Ele esperou até que os anciões de Israel fossem até ele. E assim o coroaram como rei de todo Israel. Você percebe o movimento. A gente está esperando uma promessa em relação ao nosso trabalho, promessa de crescimento espiritual, promessa de um ministério, promessa daquilo outro. Mas o que é esta promessa, a realização dessa promessa? Tem um tempo. Pense aí quando Deus, por exemplo, o nosso fundador, o Padre Antonello, quando Deus colocava para ele que ele iria pregar para o mundo inteiro, mas às vezes ele só tinha algumas pessoas para pregar, mas Deus colocava. Quanto tempo ele ficou na espera, né? Uma história bonita, ficou na espera, foi para o interior do país, ficou lá muitas vezes ali reduzido. Ele brincava de pregar para as vacas, porque o lugar onde ele estava era um lugar onde tinha, né, toda essa criação e não tinha aquela multidão. Mas como assim, Senhor, pregar ao mundo inteiro? Mas você percebe que há um tempo e tem que esperar. O Padre Jonas falar sobre comunicação, divulgar, né, criar toda uma realização a nível de comunicação, mas uma pessoa gaga espera as promessas de Deus no tempo certo. Outras pessoas que eu conheço que têm um chamado, um desejo de, por exemplo, criar a sua empresa, desenvolver o seu negócio, e as coisas não vão, espera. Há um tempo de Deus para cada coisa e às vezes é demorado, sim. Exige de nós firmeza e escolha em Deus. Isso significa que as coisas vão começar a aparecer no seu tempo. Porque como Davi, nós temos que ter a característica, a certeza de que é Deus que está conduzindo a nossa história. E isso significa que no momento oportuno vai se realizar a obra do Senhor. Como se deu também na encarnação do Verbo, no tempo oportuno, no tempo daquilo que é a plenitude, ou seja, na plenitude dos tempos, ou seja, uma criança nascida de uma mulher, você vê que há uma plenitude. Pensamos em tudo isso
porque você também tem um tempo e um tempo de esperar. É preciso que você primeiro tome conta e, sobretudo, vamos dizer assim, fortaleça aquilo que Deus já lhe deu. Davi precisava fortalecer o seu povo, fortalecer aquilo que era a promessa que estava acontecendo ali, mas muito menos, muito mais reduzido, que é a promessa que se realizava ali na cidade de Hebrom, na cidade onde ele dominava no reino de Judá. Porém, Deus queria que ele fosse a Jerusalém e depois governasse sobre todo Israel. Porém, ele precisava de fidelidade e espera naquilo que Deus estava pedindo a ele naquele momento. Fidelidade, espera naquilo que Deus te pede neste momento, porque Deus lhe concederá outras coisas. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.